Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo, 10 de janeiro, celebramos a solenidade do batismo do Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos escutar o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Meus queridos, domingo passado celebramos a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus como luz das nações. Podemos também considerar o batismo do Senhor como uma grande manifestação de Deus, um Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pelas revelações do Antigo Testamento podemos alcançar a sabedoria, o conhecimento de um Deus que ele é uno, um Deus. Pela revelação em Cristo, alcançamos o conhecimento de que esse Deus que ele é uno, ele é ao mesmo tempo trino, o único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos olhar o contexto deste evangelho. São Marcos é um evangelista que escreve em poucas palavras. Ele aqui narra em poucas palavras o batismo do Senhor. Mas vamos olhar os detalhes e o contexto. São João Batista, ele pregava um batismo de conversão. E ele tinha consciência: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de João levava as pessoas à conversão, à mudança de vida. Agora, por que Jesus foi batizado? Se ele é o próprio caminho, se ele é o próprio Deus, se ele é o Verbo encarnado, é o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Vai nos dizer a liturgia do batismo que Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão, ele santifica as águas, dando a ela a capacidade de nos santificar, ou seja, a água se torna um sinal visível da graça invisível que nós recebemos pelo nosso batismo. Toda a ação de Jesus é salvífica, mas é a partir do seu batismo nas águas do Rio Jordão que a sua missão passa a ser uma missão pública. A partir do seu batismo, a partir dessa grande revelação do Filho, a pomba que desce do céu e a voz do Pai que diz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. A partir desta manifestação do próprio Deus, Jesus mostra com a sua vida de maneira pública a salvação a toda a humanidade.
a começar primeiramente com os judeus e após a sua morte e ressurreição, de maneira tão clara a toda a humanidade. Nós também, depois do nosso batismo, somos chamados a sermos, levarmos o próprio Cristo, levarmos a boa nova à humanidade. Não devemos ser os cristãos ocultos, escondidos, com medo, mas pelo contrário. Depois de Pentecostes, as portas se abriram e os apóstolos anunciaram a boa nova pela graça do próprio Deus. Vamos pedir o Espírito Santo que o nosso coração se abra para reconhecer esse Deus Trindade e para que também com o coração aberto possamos agir como verdadeiros cristãos cheios do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te pedimos neste dia em que celebramos a solenidade do seu batismo, a graça de reconhecermos a tua presença no nosso meio. Esse Deus que é Emmanuel, esse Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que se faz um conosco, assumindo a nossa humanidade, exceto o nosso pecado, que possamos reconhecer a presença da Santíssima Trindade na nossa vida, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. E te pedimos, Senhor Jesus, a docilidade ao teu Espírito, o Espírito que um dia nós recebemos no sacramento do batismo, que um dia nós recebemos também no sacramento da confirmação, que possamos ser, de fato, Senhor, cristãos verdadeiros, que anunciam a boa nova, que anunciam o tempo da graça de Deus. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus que venha sobre nós, venha sobre as nossas famílias, sobre todo o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.